Jesus. Rapaz, infelizmente ela não pode ir porque ela está estudando. Sim. Mas ela está intimada a ligar para cá para confirmar tudo. Que o senhor lava prato. Com força. A minhas unhas cheias de sabão. Meu Deus. Eu pensei que ele usava só água para lavar prato, mas é com força. Ele quebra os pratos nisso. Dá para entender mais ou menos sobre isso. Nós iremos trazer o nosso apoio e em seguida damos continuidade ao programa Novos de Paz, hoje especial, com assuntos sobre a família. Eu quero ver mesmo, porque o senhor prometeu que ela vai ligar. Eduardo prometeu, eu quero esperar. Eu quero ver se vão ligar mesmo. Vai ligar, não é ligar. Ó, vamos mudar o assunto sobre homem e mulher que trabalham fora. E vamos entrar sobre os afazeres de casa, da continuidade, tá certo? Minha esposa tá ligando aqui no celular. Tá, né? Deixa eu ver se a Suzana tá ligando mesmo. Mário Valdo veio. Quer, mulher? Hein? E aí, próximo? Tudo na paz, nada. Como é que tá o nome dele? Ei, Wagner. Wagner, fez a desse negocinho. Foi Ramon. PVC. Atacadão do Cristo, menor preço. Quem tem Qual o nome? Aqui você Ele mesmo que faz isso aqui? Ele mandou o rapaz pra Você vai ao celular ficou em casa. A Nokia 308. Atacadão do Cristo. Ah, não, é Grande foi o Motorola. livramento. Você daí, Baixão? Vamos compartilhar aí da vez. Vamos agora. Atacadão do Cristo, Avenida 2 de Fevereiro, em frente Qual que é o ao aqui? Público 2, Ferragens. Aí uma maior e outra menor, né? Ele mediu no microfone, o microfone tá aqui dentro. Mangabeira 6, telefone Pô, Vitor, uma doidinha pra entrar no ar, pode ser que também ajuda a mulher em casa. Pelo amor de Deus, esse menino. A irmã disse que eu podia entrar, Sei não não. quero entrar no ar. Eu já disse, olha, Pergunta ele. é difícil demais. Eu disse, irmã, eu quero dizer que eu também ajudo minha mulher em casa. Isso. Pagou quanto? A mulher pagou quanto? Suzana, Dizer isso, né? peraí. Eita, deu Não falha. é nem o marido que vai. Fala aqui mais nesse se eu faço alguma coisa em casa. Suzana, minha amiga, Pai do Senhor. Olha, Eduardo não deixou alguém aí com uma faca perto de você pra você ter que dizer que ele pode servir de casa não, né? Trairagem da... Não aceitou e deu falha. Pronto, então tá. Ele ajuda mesmo. Aí Magno diz assim, ele lava o pago que é para pagar empregado. Sou lindo, velho. Tá vendo? É muito bom saber isso. Olha, tá dizendo que lava banheiro melhor que ela. Vai não. Você deu pra dela. Olha, o pastor Clóvis tá perguntando quanto foi que Eduardo te deu pra tu dizer isso. Fale no ar, você fala agora. Não, ele dá nada a ela Deu não. não, né? Ei, fale no ar, viu? Ó, Suzana, eu vou falar, viu? E vou dizer que ele lava banheiro melhor que você. Ele cometeu 500 reais na volta. Qualquer horário que sair, Vou dizer, Seu vou Xadrez dizer. Ei, um abraço, viu? Que Deus te abençoe. É a última agora, né? Oi. Voltando, é? Bota uma. Mercadinho Bom de Preço. Ney, 30 segundos pra voltar. El Shaddai, gás e água. Muito bem, vou dizer isso no ar. Vou dizer isso no ar, vou dizer. Vai ser um abraço, viu? Pessoa, telefone Olha, Suzana me intimou a dizer algo sobre o pastor Ediel Brando. Me lembre. Eita! Que eu vou falar agora. Eita. Suzana disse, olha, pode dizer no ar que eu tô aqui escutando. Olha, vem bomba, viu? Eita. O sol vai dizer. A hora vai. A hora vai. A hora. Fecha a porta aí, irmão. Pastor Clóvis fala. Depois o pastor Ediel Já estou, Brando. E já estou assim, contente. Vai. não, você vai dar a resposta do que eu vou dizer sobre Suzana. Agora 3 da tarde, É, dê a resposta, depois eu boto o pastor Ediel Brando. Pegou nesse Eu quero agradecer a ligação da nossa irmã Suzana, a joia do nosso irmão Eduardo. Ela acaba de ligar para dizer para mim, né? Porque eu tinha que ouvir isso, né, Eduardo? Eu não só ia confiar em Eduardo falando. Ela falou que Eduardo, sim, é um bom marido, que ajuda a fazer os afazeres da casa. Ainda mandou eu dizer mais, que ele lava, pastor Edelbrando, um banheiro melhor do que ela, deixa brilhando para ver o rosto. Eu gosto tanto de mentira. É verdade, Eduardo? É, minha irmã, eu venho quando ajudo minha esposa. Eu tenho que zelar da joia que Deus me deu, né? É verdade. É uma joia, né? Se você não zelar, quem que vai É zelar? verdade, então tem que zelar, ajudar, né? Nós Agora, estamos- me sim. diga uma coisa, tem outro ouvindo a ponta ali? É verdade, ele quer fazer uma pergunta. É? Então vamos lá, ouvindo a paz do Senhor. Com que eu falo? Pois Oi. não, irmão Edinaldo? Ô, irmão Eduardo, ô, irmão Edivaldo. Edinaldo. Edinaldo, abaixe só um pouquinho o retorno do seu rádio. Está dando um pouco de microfonia. Abaixe só um pouquinho. Pronto, melhorou. Fica à vontade. Pois não, irmão Edinaldo?
ajudava a esposa, né? Cante. É verdade, meu irmão, é. O senhor ajuda a sua esposa em casa? Tem muito, né? Em coma? Não é boba, não. Eita! Meu Deus. É bom cozinheiro? Queimo várias panelas. E é, né? Mas cozinha bem. Pronto, o que é que o senhor vai fazer agora? O senhor vai marcar um dia de almoço para eu e irmã Inês e a equipe ir almoçar para a gente provar realmente se o senhor é um bom cozinheiro. Eu vou também. Aproveita. Pastor Cláudio disse que vai também. Vou falar de comida. O garapa só é contingente. Os varão estão... Amém, meu querido, amém. Muito obrigado Amém. pela sua participação. A gente está trazendo aqui no programa Novas de Paz uma revolução, viu, Que pastor Clóvis? maravilha, viu? Né, sobre isso. E é muito importante saber, sim, que tem muitos homens que ajudam, sim, as esposas, não é verdade? Tem. Muito pouco, mas ajuda. É verdade. Agora, Eduardo, tu deu quanto pra tua mulher dizer isso? Nadinha, só um cheiro nela. Somente. E quando chegar agora eu vou dar outro. R$500. Agora, a Suzana, ela me falou algo sobre o pastor sim. Ildebrando. Rapaz, eu fiquei curioso pra saber o que Ele é. tá ali caladinho, mas ele vai dar a resposta. Ele falou que a esposa Ele nunca nem sabe que trabalhou. já tá vermelho. Ele falou que a esposa nunca trabalhou fora e ele foi quem trabalhou. Mas Suzana mandou perguntar a ele, dizer que a irmã Maria José trabalhou muito mais em casa Eita. e ele não trabalhou ajudando ela em casa. Essa aí foi estranha. Não, daquela eu ajudo. Ei, essa aí. Não, porque a Bíblia diz em Gênesis 2:24, deixará o varão pai e mãe e iniciar a sua mulher, serão dois, uma só carne. Então, eu sou uma carne só com a minha esposa. Então, quando ela está enferma, eu faço as coisas tudo em casa. E haja carne, viu? Que o E irmão é um nunca pouco- deixei de dizer homem por isso, não. É verdade. É verdade. Pode não. E haja carne, que ele é um pouco gordinho, viu? E tem um porém, e tem homens, infelizmente, homens de Deus, homens que têm unção para pregar, para cantar, para evangelizar, mas que tem esse lado, né, de dizer, não, o homem nasceu para trabalhar fora, né? A mulher que tem que fazer esse serviço em casa. E a mulher em si também, ela já tem deixado esse lado de só fazer os afazeres em casa para tentar ajudar o marido, pastor Clóvis. É verdade. Né? Então é uma troca, né? Se ela também ajuda trabalhando fora, né? O homem também pode ajudar trabalhando dentro de casa. Aí vem um assunto que nós estávamos até comentando antes, né? Voltando ao assunto, mas vem a situação aí de não deixar os filhos com os pais para deixar com alguém, porque estão todos os dois trabalhando. Isso aí é uma faca de dois gumes, permite uma parte, porque às vezes esse ativismo dos dias de hoje, que é a luta pela sobrevivência, às vezes os filhos, ele fica com a babá eletrônica, né? Os filhos ficam com a babá eletrônica e corremos um grande risco da televisão educar os nossos filhos, Verdade. educar de E a forma internet errônea. também, E né? a Tira a internet visão, né? também, Tira a visão. tira. Se não souber usar, tira a visão, Tira a né? visão. Então a internet, as escolas, muitas das vezes, os pais, eles transferem a responsabilidade, muitas das vezes, para o pastor. Ele não educa em casa, mas quer que o pastor eduque na igreja. Verdade. Ele não educa em casa, quer que os professores eduquem na escola. Ele não educa em casa, quer que a televisão eduque. Aí as coisas estão todas invertidas, né? Inversão de valores. Inversão de valores, está tudo invertido na contramão do raciocínio lógico. A gente vê tudo isso, mas há sempre alguém, algum casal, que com certeza os dois trabalham fora e que tentam, né, verdade? Educar os filhos, conversar com eles quando chega do trabalho, procurar saber como foi o dia deles. Então, são pais que estão trabalhando fora, mas que, portanto, estão preocupados com a educação do filho. Concorda, Salomão? Concordo. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, né? Muitas famílias hoje. Eu tive João Pessoa comprando algumas coisas. Fiquei muito feliz do depoimento assim, de pessoas na loja que disseram que ouviram o programa, né? E queriam, falaram assim, não, olha, vou falar para o meu marido que está ouvindo o programa, né? Para ele ver se aprende isso, né? Então, não é questão nem de aprender, eu acho que é uma questão mesmo, que eu acho que é um assunto muito sério, está sendo uma coisa assim até divertida, mas é um assunto muito sério. Infelizmente, existe ainda um preconceito muito grande, né? Tem homens que acham, infelizmente acham que vão perder a sua masculinidade, machismo. né? Se for fazer um serviço doméstico, né? E aquela coisa, a mulher, ela tem que ser, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, né? Edifica, ela segura, ela mantém, né, a base. Então ela tem que ser prudente na forma de pedir, entendeu? É chegar para o marido e dar ordem, não é por aí. Mas é chegar, amor, me ajude, que eu estou cansada. Faça um favor para mim, me ajude a lavar. Olha, lá em casa,
fogão sou eu que tenho que limpar. Eu tenho que limpar, não tem como minha esposa fazer. A geladeira, quem limpa sou eu, porque dá trabalho, a geladeira é grande, eu que faço, né? A gente reveza, eu dou aula de manhã, né? Eu sou professor, quando eu volto, tipo, 1h da tarde, a minha esposa sai para trabalhar, eu fico com as crianças. Incrível que pareça, as crianças preferem ficar comigo do que com a mãe. Porque enquanto estão comigo, elas gostam de trabalhar. A minha filha tem 7 anos, a outra tem 8. Elas não saem do quarto, só saem para escovar o dente. Depois volta, só vai ver televisão, brincar, depois que arrumar o quarto. Então, desde pequeno, você também tem que ensinar a tua filha, o teu filho, né, a participar da família. Instruir a criança no caminho, né? Isso. Então, acho que essa é a importância de um programa como esse, né? Eduardo tem cara que ajudou muito quando era pequeno a bagunçar. E muito. Eu quero só trazer um depoimento aqui rapidamente, irmão Inês. Quem ligou agora dizendo que o negócio do programa tá bom foi o nosso irmão João Soares. E ele mandou avisar no ar que ele faz em casa. Passa pano, ajeita, ajuda a esposa quando ela não pode fazer. Isso ele diz, quando ela não pode. Mas todas as vezes ela pode. Aí ele não faz. Aí ele não faz, né, irmão? Depois eu vou conversar com ela pelo Face pra saber isso. Viu, irmão João? Um abraço. Grande é teu estreito na terra. Mãe Deus. Ô, gente, a gente queria entrar já sobre esse assunto. A Cláudia Regiano também participando, interagindo conosco pelo Facebook e disse que o marido dela é uma benção na vida e ajuda ela. Amém, graças a Deus. Nós iremos trazer novamente o nosso apoio e em seguida vamos dar continuidade ainda falando sobre os afazeres de casa. Eu quero que todos que estão aqui possam dar exemplo, pastor Clóvis, para os irmãos que estão lá em casa, do outro lado, nos ouvindo, e que eles também possam ser exemplos dentro do seu lar. E também quero logo mais falar sobre o homem, né? O marido que é zeloso, cuidadoso e amoroso, e a mulher arrogante, ignorante e irresponsável. Assim como a mulher pode ser zelosa, cuidadosa e sábia, e o marido pode ser arrogante, ignorante e irresponsável. Nós temos ambas as partes. A gente está falando muito a respeito do marido, mas a gente sabe que existem muitos homens, né, que são amorosos, zelosos, cuidadosos, e às vezes a mulher é um pouco casca grossa, não é verdade? Não é porque eu sou mulher, eu levanto sim a bandeira da mulher, mas na hora de falar a verdade, a gente fala. Então iremos trazer o nosso apoio e voltamos com esse assunto. Que tem também muita mulher, que às vezes os homens são amorosos, né, Déia? E a mulher... E me lembra pra eu falar que ficam botando a culpa no TPM o tempo todo, e nem sempre a pobre é culpada. A TPM, coitada, nem sempre ela é culpada. E a eu só faço assim porque eu sou da TPM. Essa TPM não passa nunca. Mas eu ia fazer isso. Aqui, ó, dá um exemplo, Wagner. É só uma vez, né, Wagner? Wagner, eu achava que era Elisvão, mas tem que falar. Lógico que vai dar no final. Tu acha que eu vou finalizar como? Quando a minha mulher teve a primeira menina, eu tô apoiando na menina. Sim, quando Suzana falou, ela quis dizer assim, que mesmo ela não trabalhando fora, mas em casa ela trabalhava, era demais, você tá entendendo? Fazia o curativo da minha esposa, fazia o comer, lavava a roupa e ia pra trabalhar. É isso mesmo. Sabe por que eu não deixei minha mulher E trabalhar? ninguém nunca perde era por isso. pequenininha, minha mãe doente, me achava isso, só Jesus. Sabe o que eu fazia quando essa menina nasceu aqui? Nós éramos camelos lá em Belém. Aí a gente comprou Moisés, né? Pra onde a gente ia era com essa menina? Lá vinha a Dona Andréia com a cestinha. Já sabia que dentro ela estava. E eu não tinha ninguém, sabe? Onde eu ia Foto levar delas. Eu fico olhando, a minha esposa ajudou. Dormindo em cima. A minha esposa ajudou a criar a sobrinha tudinho. Quando a minha menina nasceu, não veio uma na minha casa. Acontece muito isso. Acontece muito Viu, isso. irmã? A minha mulher criou o sobrinho tudinho. Isso pode ser um assunto para outro debate sobre família. Família que não ajuda a família, Quando a minha que só menina quer ser nasceu, ajudada. eu nunca veio na minha Né? casa. Manda um alô pra Rosana Barros, ela e Ana Raquel estão ouvindo o programa, estão interagindo pelo Facebook. Tá bom. Ana Raquel e Ó, Rosana vou perguntar a cada um de vocês, para vocês darem exemplos, tá certo? Sobre mulher zelosa, cuidadosa e sábia. Quando eu digo dar exemplo, é para que vocês possam falar que a mulher muitas vezes ela é assim e infelizmente se depara com maridos que pode ser arrogante, ignorante, aí vocês dão Ele uma... fala assunto mais casado, por isso que eu tô mais calado, entendeu? Porque eu posso ter tempo. Pode falar não, né, Wagner? Pode não, né, Wagner? Nem tu, nem Flávio, né, Wagner? Sei não, né, Flávio? Eu já ia perguntar, Flávio, se tu lava pratos, se tu ajuda em casa. Vai, Flávio. Eu não tenho nem na mesa. Hein? Voltou. Vai perguntar. Deixa eu vir para esse assunto com o pastor Edelbrando. Vou falar sobre mulher zelosa, cuidadosa, o senhor dá exemplos, tá certo?
Você participa conosco através do 3241-2864. Nosso irmão Josimar está ali atendendo a sua ligação com muito carinho. Enquanto isso, a gente fica aqui no estúdio da Rádio 96,1, tratando esse assunto muito importante, onde muitas pessoas estão em casa nos ouvindo e interagindo conosco, né? Bem que podia as pessoas estar aqui, né, para a gente poder fazer aqui um grande debate, uma grande conversa sobre este assunto. Mas você que está aí do outro lado ouvindo atentamente, muito obrigado pela tua audiência. E como já falei para vocês, nós iremos trazer falando sobre isso. A missionária, domingo passado, creio que por nome Vânia, é isso? Eu creio que seja essa, domingo passado, ela falando que ela é uma jovem que está esperando no Senhor Jesus para um casamento abençoado e que, de repente, ela poderia, Eduardo, se deparar, né, com um esposo. Ela esperou há tanto tempo no Senhor e, quando ela se casa, ela poderia se deparar com um esposo que não tivesse paciência, que não fosse zeloso, cuidadoso, né? E isso é interessante, pastor Edelbrando, porque há muitos jovens, né, que têm uma certa visão sobre o casamento. É muito lindo a situação do namoro, do noivado, principalmente do casamento, e muitas vezes se decepciona depois que casa. Muitas vezes não passa nem muitos anos, pastor Clóvis. E há uma decepção tremenda, ambas as partes, independente do sexo. Muitas vezes o marido, ele se decepciona com a esposa, ou a esposa com o marido. Não é verdade? Ninguém conhece ninguém. Né? Ninguém conhece ninguém. E a gente sabe que todas as vezes, quando está se namorando, irmã Inês e demais irmãos, quando se namora, sempre está cheirosinho, arrumadinho, né? Não é verdade? Ontem foi tocado nesse assunto no encontro de casais que o meu irmão fez lá em Mata Redonda, na igreja do pastor Gilmar. Sim. E falando que a gente não deve perder esse cuidado, tanto o homem como a mulher. É verdade. Né? Se tinha esse cuidado todo no namoro, então por que não continuar no casamento? Não é isso? Então, o namorado chega para a mulher, que a mulher é mais sensível, né? A mulher mais romântica, mais sentimental. Aí, olha, a lua tá linda hoje, né? Ele se derrete e ela tá, ai, meu bem, aquela coisa toda. Depois que passa uns 2, 3 anos, né? E a mulher fala, filho, vem ver a lua como é que está. Diz, você é cega, você nunca viu a lua, né? É aquele pé do estado de maturação. Se você chega para a mulher, você dá uma rosa, ela se derrete toda, ela corre logo, pega um copo com água, vai jogar a rosa lá, né? Vai dar pro homem. Coloca dentro da geladeira para durar mais, né? Não é isso? Vai dar pro homem. Ele vai ver se você está me estranhando. Mas, Clóvis, não é, porque a cultura é assim, né, pastor Dobrando? É, Clóvis, mas em muitos lares hoje está se transformando em arena de guerra. É verdade. Não é? É um combate, rapaz. Eu fico olhando, isso é falta do diálogo, do perdão, da sinceridade. Porque, como eu frisei domingo... Da humildade. Da humildade. Verdade. E a Bíblia fala, o apóstolo fala, dando honra à mulher como um vaso mais fraco. Isso não quer dizer que a mulher é para ser pisada, não. De forma nenhuma. Não. Ela foi feita da costela, isso, não dos pés. Do seu lado. Verdade. Eu, por exemplo, eu tenho 28 anos de casado. Eu amo minha esposa, eu cheiro minha esposa, sou abraçado. Não é desse negócio. Aí tem pessoas que não dão um cheiro na sua esposa, não dão um abraço, mas chega fora, irmã Inês. Chega na igreja mesmo que eu tô falando. É nada. Direto, não, é? Pega, abraça as filhas dos outros, beija. É não? É terrível, irmão. Que evangelho é esse? Receba aí, ó. Recebe. Esse casamento ainda falência por causa disso. Existe também, pastor Dano, como eu estava falando no início, irmã Inês, no início, sim, senhor, vai se conhecendo no início, aquela dificuldade, porque se encontra cheiroso e tal. Você vai, né? Depois que casa, pastor Dano, você casa com aquela mulher bonita, cheirosa, bem arrumada, depois que casa, no outro dia você acorda com aquela mulher com o cabelo arrepiado, parece que levou um choque, com aquele bafo de osso, você leva logo um choque, né? Isso é natural que você aconteça. Quer dizer, o eu desconhece, sim, senhor, quando casar você vai ver, quando parece que levou um choque, com aquele cabelo arrepiado. Nós comentamos, né? Sim. Lá no Encontro de Casais, que parece que tem casais que colecionam aquelas garrafinhas de refrigerante pitula, aquela pequenininha, aí guarda a camisa, a camisola, tudo ali dentro. Aí chega depois, tira aquela coisa toda amarrotada, veste do marido, chega, abre a porta do quarto, quando vê aquela criatura, pensa que tem um demônio. Ela tem um susto, né? Então, precisa se comentar essas coisas, como também existem alguns homens que, por achar que são homens, eles acham que são donos de certas verdades. Casos, por exemplo, uma esposa que vai ali e compra um baby doll, uma roupa mais sensual, uma lingerie, né? E se produz toda para o seu esposo. E se você, meu amigo, que faz isso, reflita, pense bem. Ela se preparou para você, né? Para te agradar, para te ver feliz. E você chega e fala, que bobeira é essa? Que palhaçada é essa? Isso é roupa de mulher casada?
E a mulher casada com ele, não é? E ele trata mal e aquela pessoa fica triste, o casamento fica abalado. Deixando ferida profunda. Exatamente. Às vezes o marido também chega, tenta agradar a esposa, tenta levar um refrigerante, um bolo, Ô, Salomão, deixa eu fazer uma colocação. Se chama mulher viúva de um marido vivo. É profundo. É verdade. É forte. É forte. Gente, que pena que a hora foi embora, né? Já estamos finalizando nosso programa. Tá vendo como o assunto é bom e ainda não dá? Tá vendo? O tempo, infelizmente, mas a gente vai voltar, pastor Clóvis. A gente, infelizmente, Salomão não vai poder mais estar presente conosco. Meu Deus. Eu quero desde já agradecer a presença dele, da irmã Andréia. A Salomão pode escutar pela internet. Com certeza, ligar para falar conosco no ar, não é isso? Andréia, a esposa dele, está aqui. Eu já conversei muito com ela. Salomão também ajuda muito ela a fazer os afazeres. O irmão Josimar, meu esposo, a minha bênção, que não pôde falar porque eu estava. Ajuda muito. Ai de mim se não fosse ele. Ele me ajuda a fazer tudo dentro de casa. Quanto é o valor do mesada mesmo? É tudo dividido direitinho. Tudo é dividido direitinho. Até os afazeres de casa é dividido direitinho. É justo. Ô, gente, eu quero agradecer de coração a presença do pastor Clóvis, pastor Edelbrando, Eduardo, Salomão, a irmã Andréia. Nós estaremos logo mais trazendo outro debate sobre outros assuntos, mas o assunto da família em breve vai voltar. Então, até o próximo encontro. Muito obrigado por participar, que Deus te abençoe. A nossa família, né? A parte da família Sobral, eu, minha esposa, a Andressa e a Vanessa, nós estamos aqui no estúdio. Eu gostaria muito que a minha filha, coitada, está ansiosa, ela queria também dizer aqui um obrigado. A paz do Senhor. Andréia, a Andréia também vai falar. Eu quero agradecer o apoio dos amigos, dos irmãos, o carinho que eu recebi aqui no estado da Paraíba. E eu me comprometo junto com vocês de dizer o quanto é legal conhecer a Paraíba, né? Quanto foi bom conhecer Mata Redonda, conhecer novos amigos. Eu quero agradecer os almoços que eu participei, os abraços, as pessoas que confiaram em mim, na minha família, pelo depoimento. Muito obrigado. A minha esposa Andréia vai falar rapidamente. Deixando aqui a paz do Senhor a todos e dizendo muito obrigado, não só a minha família, a família Sobral, mas a todos os ouvintes da CPAD FM, pedindo orações por nós, e nós vamos ficar lá em Belém do Pará, orando por todos. Obrigada. É uma voz bonita, minha esposa, né? Amém. Aos ouvintes, um grande abraço e até o próximo domingo. Estaremos de volta a partir das 3 da tarde. Falou pouco só porque não é casado. Vamos dizer que daqui a 5 anos ele esteja aqui feito uma aratanhazinha, falando. Com essa experiência, né, pastor Edelbrando? Mas depois você vai me dizer. E aí dele, se Malice me disser que ele Eu falei que eu não lavo o prato. Eu disse que não iria lavar. Ele explicou, ele não lava. Não, ele disse que não mais, porque tinha irmã. Ô, pastor, ele disse que não lava porque tem irmã. E quando ele tiver mulher... Quem é a família Sobral? Eita, Jesus. Pode falar. Já? Já. Mas tu não disseste que fazer a pergunta. Quem é a família Sobral? Mãe, não fazer eu rir, não. Já acabou de fazer. Meu Deus do céu, pera lá, agora não dá. Tu vai, Wagner, fazer a pergunta? Peraí, se as meninas saírem aí. Olha, Sai. Pega na voz dela. Show. Leve, Nicole. Vai, Nicole, pra lá, vá. Dá licença, viu, Wagner? Deixa ser chato que Wagner vai pra faculdade ainda. Fica aí sentado. Samuel, Não abra aqui a porta, você abriu, eu dou uma pizza. Sobral, entendeu? Tô prometido de pizza, já essa menina hoje. Não abra a porta. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem é a família Sobral? A família Sobral é uma família evangélica. O pai de Sobral aceitou Jesus em Belém do Pará, seu Samuel, a mãe dele, Dona Rita, eu, a esposa dele e as meninas que também tudo serve ao Senhor. Só está fora um filho, mas eu espero que este volte logo. Quanto tempo a família ficou sem ver o Samuel? Faixa de 40 anos. Errou. Errei. Mas eu vou cortar a minha voz, vai entrar só a voz de vocês. Depois é que tu pode fazer a tua, não é isso, novamente? Hã? Como assim? Vai sair a tua Não, pergunta, não é? Não, vai não. Ah, então é porque a gente não Pronto. sabia. Agora vamos... Essa pergunta aí, no caso, é para Elisama. Como foi esse reencontro? Bem, já fazia bastante tempo que a gente gostaria de saber onde se encontrava Fernando, Ricardo e Salomão.
E eu já conhecia o Fernando, ele já tinha morado com a gente aqui em Mata Redonda e também quando a gente foi para Jabitacá, Alto Sertão de Pernambuco. E eu tinha muito desejo de conhecer o Salomão, né? Muita vontade de conhecer todos os... Ricardo, o Fernando a gente já conhecia, mas o meu maior desejo, eu não sei se porque a gente se identifica mais, era de conhecer Salomão. A gente já tinha procurado e a minha irmã Inês, ou a nossa irmã Inês, também já cogitava em inscrever para programa de televisão, só que não foi tomada a iniciativa em relação a isso. E eu, depois que comprei um celular que dava acesso a redes sociais, eu procurei no Facebook, só que eu só procurava por Salomão Rodrigues Sobral. E nunca cheguei a encontrar. E quando foi agora em janeiro desse ano, acho que precisamente no dia 21 de janeiro, eu procurando, eu não lembrava, ele disse que eu primeiro curti alguma coisa que ele postou, e quando foi no dia 21 de janeiro, eu colocando Salomão Sobral, apareceu. Antes desse dia, eu já havia procurado por Ricardo Sobral e tinha encontrado. A foto eu achava bastante parecida, mostrei a toda a família e todos disseram que poderia até não ser, mas que tinha tudo para ser o nosso irmão. E logo após eu encontrei o Salomão e numa madrugada, né, eu estava no Face e ele respondeu a pergunta que eu tinha deixado para ele. E foi a partir desse dia que a gente, acho que no dia 26 de janeiro, que a gente se reencontrou. Eu perguntei quem eram os pais dele, se o pai dele se chamava Dagberto Sobral da Silva e a sua mãe, Eliane Rodrigues, de França, que eu nem coloquei como Sobral. E ele me respondeu, né? Ele ficou numa certa dúvida, aí ele respondeu e procurou saber por quê. E eu disse se era, ficou quieta, se você é filho dele, se você tem um irmão chamado Fernando e outro Ricardo, então você é o nosso irmão que a gente há tanto tempo procura. E depois de janeiro para cá, nunca mais a gente se largou. Como foi que você contou a Inês sobre esse encontro na internet? Como foi para falar para a família quando localizou ele, né, no Facebook? Olha, como já era de madrugada, eu gelei, né? Todo mundo já estava dormindo, era uma faixa de uma hora, 1h pouco da manhã, todo mundo já estava dormindo. Eu não lembro bem, eu acho que eu consegui falar com Inês. Consegui falar com Inês e disse a ela que tinha encontrado Salomão. Nisso eu estava o quê? Toda gelada, as mãos suando, e eu pedindo a Deus que não passasse mal. Porque estava todo mundo aqui em casa já dormindo. E de lá para cá a gente foi conversando. Nessa mesma noite, nessa mesma madrugada, eu disse a ele que a gente nunca deixou de orar por eles. E eu me sinto muito feliz em ter encontrado. Aqui em casa depois, quando foi no outro dia, meu irmão Danúbio também estava aqui conosco. E eu disse para a mãe, para o pai. E foi aquela euforia, foi aquela alegria. A alegria foi tanta que alguns diziam que eu ia terminar enlouquecendo. Eu digo, vou nada. Eu estava realizando um sonho. Que era encontrar o meu irmão. E depois disso ele deu o telefone de Fernando, de Ricardo. A gente conseguiu falar com eles. Tinha muito desejo de reencontrar todos. Mas mais ou menos acho que um mês depois, a gente conseguiu mãe e pai. O pai talvez não se lembra bem disso. A gente conseguiu falar com o Fernando, mas com 15 dias que a gente tinha conseguido falar com ele,
ele veio a falecer. É um período de muita alegria e ao mesmo tempo de dor, de saudade, mas eu agradeço a Deus, porque eu sei que ter encontrado meus irmãos foi resposta às orações de mais de 40 anos, que não só meu pai, quando fazia programa de rádio, ou na igreja aqui em Mata Redonda, em outras igrejas, ele pedia oração, e nós também pedimos oração. E eu agradeço a Deus, Ele deu essa oportunidade de nós estarmos juntos, né? Estou feliz, estou realizada. São muitos anos distante. A convivência que a gente poderia ter tido, a gente não teve. Mas nisso a gente vê a mão de Deus. Porque Deus, Ele levou o meu irmão para um lugar onde começou o evangelho na minha família, que foi em Belém do Pará, pois foi lá que meu avô Samuel aceitou Jesus, junto aos missionários Daniel Berguna Vingre, e foi para lá que depois de tantos anos nós conseguimos encontrá-lo. Hoje ele serve a Deus como diácono da Casa do Senhor, é professor secular. E Inês, como foi receber essa informação da sua irmã? Que seu irmão encontrado no Facebook, através da rede social? Wagner, foi muito emocionante. Como ela já falou para vocês, eu estava dormindo e pela madrugada, ela conversando pelo Face, né? E ela falou para mim, eu encontrei o nosso irmão. Então aquilo para mim foi um choque também, até porque eu comecei também logo a chorar, porque dias antes ela tinha me mostrado no Face a foto dele e também de Ricardo Sobral, e eu até brincando falando que eles poderiam até não ser filhos da mãe, mas que do pai, irmão Sobral, era sim, porque pareciam muito. E eu tinha sim, quando eu vi pelo Face, a convicção de que eles eram os nossos irmãos, como ela já falou. A gente já procurava há muitos anos e a gente nunca conseguiu encontrar. A gente até tentou tentar procurar, enviando e-mails para programas de televisão, para a gente conseguir encontrá-los, e a gente não teve êxito. Mas o nosso Deus, né, como não dorme nem cochila, que Ele sempre prepara o encontro na hora certa, no tempo certo, Ele nos proporcionou isso à família Sobral, né, encontrar os nossos irmãos, que há mais de 40 anos a gente não tinha contato, e eu fiquei muito emocionada, né? Eu comecei a chorar e não consegui dormir mais no decorrer da madrugada toda, e quando foi no outro dia, a gente começou a se comunicar, eu e meu irmão Salomão, e Deus, a partir desse momento, Ele realizou um grande sonho da nossa família, porque o meu pai, irmão Sobral, muitas e muitas vezes ia para o círculo de oração, nos cultos seculares da nossa igreja aqui, e sempre pedia oração. Então, os irmãos de muitos anos atrás sabem, né, desse pedido que ele sempre orava. Ele, quando tinha oportunidade, ele sempre apresentava. Eu peço que os irmãos orem pelo meu filho Fernando, Ricardo e Salomão. E Deus, Ele ouviu dos céus esses pedidos de orações, e no tempo dele, Ele trouxe resposta. Como a minha irmã Elisama falou, né, a gente não teve muito contato, não convivemos junto, mas agora Deus nos proporcionou este momento, mesmo sendo em poucos dias, mas que a gente possa realmente, cada dia que passar junto, né, agradecer a Deus. Eu sempre vejo essa parte, Wagner, do lado da emoção humana, e vejo a parte de como Deus trabalha, de como Ele realiza sonhos e de como Ele ouve as nossas orações. Então a gente viu isso na antiguidade pela Bíblia, e a gente consegue viver isso nos dias de hoje, de quando Deus, né, não importa a quantidade de tempo que passa, mas Ele cumpre e Ele realiza. E foi isso que Deus fez nas nossas vidas. Ele realizou esse sonho de conhecer Salomão. Espero conhecer Ricardo, e como a minha irmã falou a respeito do meu irmão Fernando, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então é uma felicidade imensa para a nossa família. Eu só quero mais uma vez ressaltar a importância do que é você falar com Deus e no tempo dele Ele trazer resposta. E hoje a resposta de Deus é essa, né? A família do irmão Salomão Sobral reencontrando a todos nós, e Deus, Ele dando o privilégio ao meu pai, irmão Sobral, para que ele possa poder reencontrar, né, e ver o seu filho que há tantos anos atrás ele pediu oração. Salomão, usar a rede social, você imaginaria que um dia poderia encontrar sua família através do Facebook? Não. Eu
já uso há muito tempo e sempre estou postando alguma coisa sobre família. Naquela noite aconteceu algo diferente, que eu vi um texto que era meu, que eu achei bonito, que nunca mais tinha lido. Aí eu peguei e postei. E de repente eu vi uma pessoa curtir aquilo que eu tinha colocado no Facebook com o mesmo sobrenome que o meu. Aí eu pensei assim, estranho, né? Elisama Sobral. Eu fui ver aonde que essa pessoa morava, onde ela tinha nascido. Aí era Recife. Aí fui lá, chamei minha esposa, estava dormindo, falei, André, eu acho que essa moça aqui é minha parente. Daqui a pouco ela já falou de novo, que já estava nervosa, que perguntou se eu era filho da Eliane, filho do Sobral. Aí eu confirmei, né? E foi aí que a gente veio se comunicar. Eu ainda um pouco desconfiado, né? Que a gente não sabe, existem vários tipos de pessoas com vários tipos de brincadeira. Aí eu falei, não pode ser, né? E eu não tinha ciência mais, né? Porque já se passaram mais de 40 anos. Você tinha o desejo de encontrar a família? Não, sinceridade não. Por passar tantos anos. Você não tinha esperança? Não tinha esperança mais. Eu achava que a gente não ia ter mais esse tipo de contato, né? Passei muitos anos no Rio de Janeiro, depois fui para Belém do Pará e não tinha noção nenhuma mesmo. Para mim foi assim uma surpresa, né? Foi algo assim que eu pensei, será que isso é uma brincadeira? Isso não pode ser. Mas quando se confirmou realmente a família, como foi a sua reação? Aí foi algo assim, surpreendente. Primeiro que eu desconfiei do meu próprio texto, que falava sobre família, falava da importância de estar junto. E eu comecei a ver algo diferente naquilo que estava acontecendo naquela madrugada. Eu sempre durmo tarde, vou sempre orar de madrugada. E naquela noite assim, eu falei assim, não estou acreditando. Eu não sabia que eu tinha 3 irmãs, né? Eu não sabia que tinha outra família, muito menos da Paraíba. Não sabia que tinha cunhada, né? Não sabia. Como foi a reação da sua esposa também? Qual foi a sua reação? Eu fiquei muito feliz, porque quando o Salomão veio do Rio de Janeiro para me conhecer também, que a gente se conheceu por rede social, eu ficava sempre assim, poxa, ele sempre dizia assim, eu não tenho mais de ninguém. Minha mãe já faleceu, meu pai não sei por onde anda, e ele dizia assim, só tenho você e as nossas filhas. Para mim foi uma grande surpresa, né? Eu disse, é mais para contar em orações, só que eu não sabia que já estavam orando por nós já há anos, né? E eu fiquei muito feliz mesmo, emocionada. Para falar a verdade, o Salomão não dormiu nesse dia. A madrugada toda ele ficou acordado e eu sou de dormir, né? Deito e durmo, mas eu não consegui dormir porque ele ficou muito incomodado a noite toda. Foi muito emocionante mesmo lá na minha casa. Salomão, encontrar, no caso, a sua esposa pela rede social e depois a família, então a rede social na sua vida tem uma diferença tanto, né? Muito grande. Eu utilizo muito a internet para evangelizar, né? Eu e a minha esposa, há muitos anos atrás, através de bate-papo, alguma pessoa indicou a mim, dizendo assim, não, fale com o pastor Salomão. E o pessoal me chamava de pastor, né? E eu não era pastor ainda, não sou pastor, sou só um diácono. Mas as pessoas falam assim, fale com o irmão Salomão que ele vai te ajudar. E encontramos uma moça na internet que ela queria se matar e me tratou muito mal. Falou assim, não, você não é pastor, então não serve. Eu falei, mas quem sabe eu posso te ajudar? Qual é o problema? Não vou te falar. Você já começou a falar, vai falando mais. E fomos falando, e ela queria se matar naquela noite. Foi 3 páginas de folha de bate-papo de internet, né? E graças a Deus, pela internet, nós conseguimos ajudar aquela moça. Ela depois entrou em contato conosco, dizendo que o que nós falamos com ela fez com que ela revesse a situação da que ela estava vivendo. Salomão, mês dos pais chegando. Como era o seu dia dos pais antes e agora? Como vai ser agora, no caso? É bem diferente agora, né? Eu sou professor, tenho meus alunos. Antes de vir para cá, foi algo interessante que as minhas irmãs, elas postaram fotos minhas quando eu tinha 12 anos, 13 anos de idade, quando eu tinha... Você não tinha essas fotos? Não tinha, e eu fiquei pensando assim, como é que essa foto foi para lá? Depois vim saber que foi meu irmão mais velho que trouxe essa foto em 1985, 86, né? E eu fiquei assim maravilhado. E eu peguei lá para meus alunos
e mostrei para eles. Eu até falei, olha, vai vir um período de férias, cada um faça uma redação contando como é que foi a férias de vocês. E eu vou mostrar para vocês para onde eu estou indo. Mostrei algumas fotos da Paraíba, né? Eles riram bastante, que sempre é aquela coisa engraçada, Paraíba, Belém do Pará. E de repente, mostrei a foto do meu pai, né? Falei sobre respeito, que eu sempre falo muito sobre isso. E eu agora estou com essa novidade, né? Além de conhecer essa família, eu me apaixonei pelo estado da Paraíba, pelas pessoas. Moro muitos anos em Belém do Pará, 12 anos. E quando cheguei aqui, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas humildes, pessoas amorosas. Conheci uma cidade muito bacana, adorei andar em João Pessoa, passear, receber o carinho do pessoal aqui de volta de Mata Redonda. Fui lá em Alhandra também, que eu achei muito bonito aquele templo, né? Então eu acho que foi um presente de Deus. Eu nunca tirei umas férias dessa. E ontem, mais uma vez olhando pela internet, eu achei algo interessante que a minha esposa postou, né? Que ela disse que essas férias fez muito bem para ela, né? E está fazendo muito bem para nós. Eu tive a oportunidade de nós fazermos aqui algo que a gente gosta de fazer, que é falar com família. Nós fizemos um encontro de casais aqui em Mata Redonda e eu fiz aquilo que eu gosto. Curti minha família, curti as férias e fiz missões. E isso para mim foi um presente de Deus, né? Eu saí com meu pai por aqui na cidade, aqui em Mata Redonda, né? Andando aqui pelas ruas, vendo o carinho das pessoas por ele. E ontem eu tive o prazer de conhecer um pastor chamado Sebastião Gabriel, não é isso? E logo antes de falar com ele, a minha filha teve a oportunidade no culto que teve aqui ontem de ler a palavra. E ele falou algo assim muito interessante, muito importante. Ele conheceu a 4ª geração da família Sobral. Ele conheceu o meu avô, ele era amigo do meu avô, amigo do meu pai. O nome do seu avô? Samuel Sobral. O pai. E viu minha filha pregando. Então ele falou, hoje Deus me deu um presente, ele disse ontem. Consegui ver a 4ª geração da família Sobral, né? Uma coisa muito interessante é quando eu chegar em Belém do Pará, falar para os meus irmãos lá na igreja, né? E confirmar o que eu já tinha ouvido falar, que o meu avô Samuel, que eu conheci, ele foi evangelizado pelos missionários, né? Daniel Berg e Gunnar Wigner. Então não é para qualquer um, é algo assim muito importante. Eu quando cheguei em Belém do Pará, Wagner, uma das coisas que eu fiquei assim muito surpreso é que eu fui morar num lugar chamado Sevilha e lá tem uma igreja. E a igreja Assembleia de Deus Matriz lá em Belém, ela tem um hábito de todas as igrejas do campo do pastor Samuel Câmara, eles colocam assim, fundada, acho que é dia 11... eu não me lembro a data certa. Sei que é no mês de junho, acho que é 8 ou 9 de junho de 1911. Então, quando eu vi aquilo escrito na parede da Assembleia de Deus de lá, eu liguei para o Rio de Janeiro, falei com o João, meu amigo, liguei para um montão de gente, falei, gente, vocês não vão nem acreditar, eu estou em frente à primeira Assembleia de Deus de Belém do Pará. E eu achava que era aquela igreja ali, né? E não era, todas elas fazem essa homenagem, né? E eu estou na cidade onde surgiu a primeira Assembleia de Deus, e vim parar aqui, na Paraíba, conhecer essa família, e eu vi ontem, né, que o meu avô foi lá em Belém do Pará, e foi evangelizado e aceitou a Jesus ali. Como será a sua vida agora a partir de então? Totalmente diferente, né? Agora, mais do que nunca, a gente vai trabalhar mais sério sobre família. Porque a família, ela é a célula máter da sociedade. A igreja, ela é a família. Deus tinha projetos para a família. E não foi à toa. Ontem eu dei o testemunho aqui, falando, né, que se eu estou vivo, eu, minha esposa, minhas filhas, se nós existimos, é que existia uma igreja aqui na Paraíba orando por nós. Eu não sabia que existia uma igreja inteira orando pelo irmão Salomão. Antes, quando eu falei isso aqui, muitos que estavam aqui não têm a idade, né? Eu estou com 51 anos e eu falei, quando isso aconteceu, quando começaram a orar, muitos não eram nascidos. Mas Deus, Ele é eterno, Ele é fiel nas suas promessas.
Então, aquilo que o seu servo, Dagberto Sobral, pediu, né? Passou 40 anos, mas aconteceu. O irmão Salomão Sobral veio aqui em Mata Redonda, né? Para mostrar para as pessoas que Deus é fiel com esse homem. Deus é fiel com essa família Sobral. Sobral, como é que é ver o filho depois de muito tempo, depois de 40 anos? Como quer você ver seu filho agora? É uma alegria que eu choro. Eu sou muito chorão. Eu choro todo dia. Eu abraço esse povo, eu beijo e eu não nego nada da família Sobral. Nada. A minha companheira, levei a ela, essa que está aqui, irmã Nina. Ela fala sempre do Sobral. Tudo aqui em casa se faz em Sobral. Eu aprendi em casa, eu morava em Campina Grande. E lá todo dia se pregava sobre a família Sobral. Em Campina Grande foi evangelizada a cidade todinha, falando no Sobral. E estou alegre até hoje. Só abra aí a ponteira, por favor, do curral. Vocês começaram a Chama orar. as ferinhas. Interessante, né? Quando vocês começaram a Não foi orar, isso não, Maria. Deus estava me enviando, né? Porque eu estava nascendo há 41 anos, né? Ah, é verdade. É, Deus tinha preparado ela. Nem tinha pensado nisso, tá vendo? Poxa, mesmo, olha. Eu fui... Aí as filhas. Aí rapidinho vocês vão dizer, as três filhas. Tem. Rapidinho, só para registrar. Aí hoje, pode começar hoje, né? Hoje nós temos, né? Essas bênçãos aqui. A Andressa, minha filha de 8 anos. E a Vanessa, a de 7 anos. Nós somos uma duas família. netas de Sobral. Duas netas de Sobral. Duas netas de Sobral, né? Nós viemos aqui com a família completa. Desde janeiro que a gente está aguardando essa viagem para nós chegarmos aqui. E foi uma coisa assim, não tem palavras, né, para dizer o que Deus fez. O carinho, sabe? A forma de receber. Eu me sinto como se estivesse realmente na minha casa, né? O cuidado desta família com a minha família, né? As oportunidades que nós tivemos de trabalharmos juntos, de sair pregando a palavra, de conhecer aqui a Paraíba, eu acho que foi algo muito bom, né? Uma outra coisa que eu gostei muito, sabe, Wagner? Foi a oportunidade de estar ali naquela rádio, falando para tanta gente. Pronto, falar em rádio, eu lembrou uma coisa. Ele uma irmã que é locutora. Imaginava isso na vida? Não, não. E nós temos várias afinidades, né? Eu trabalho numa escola do estado lá do Pará. A Inês também trabalha numa escola do estado. Eu sou bastante falante, né? O pessoal até brinca comigo lá. Tem alguns pastores que eles sempre ficam pedindo para eu sair no carro de som falando, que às vezes, não, tu fala bem, tu tem uma voz boa, não sei o quê. E de repente eu vi o vídeo, o Wagner e a Inês apresentando o programa Novas de Paz. E eu falei, mas quantas afinidades. Semana passada nós viajamos para Caruaru e na volta viemos cantando alguns hinos. Hinos que eu imaginava que só eu conhecia, hinos antigos do Azé de Paula, né? E a Elisama também me catucou e falou que é os mesmos hinos que eles cantavam, até o gosto é o mesmo, né? As mesmas manias, até as batatas da perna são iguais. Pronto. Encerrado. Ah, tá ótimo. Ah, graças a Deus. Tá com dedo? Pronto, pode começar normal, fazer longe aqui a imagem. Essa é normal. Ai, gente, a gente vendo assim, né? E quando a gente começa a ligar as coisas, né? Deus vai colocando coisas na mente da gente, né? A gente não sabe mesmo os planos de Deus, porque há 40 anos vocês oram. Eu era estéril, olha só, né? Eu era estéril e Deus me colocou a missão de
ser mãe de 2 Sobral, né? Olha só. Que a família crescendo, a família possa crescendo. Veio de continuar. uma estéreo, duas Sobral, né?